Olá, hoje o tema da aula vai ser competição, interferência e alelopatia em plantas daninhas. Quando a gente está falando da competição que é causada pelas plantas daninhas, é importante entender muito bem o que é competição, tá? Então, a competição basicamente é a luta entre indivíduos por algo que não existe em quantidade suficiente para todos. É importante entender esse conceito, porque lá na frente a gente vai falar sobre graus de interferência, graus de competição. A competição, ela pode envolver, quando ela envolve fatores diretos e indiretos, na verdade, quando há outros fatores envolvidos além da competição, a gente chama de interferência. Então, interferência é um termo que representa melhor o impacto que uma planta daninha pode ter sobre a cultura, tá? A competição, então, ela acontece normalmente no cultivo porque a gente não tem em abundância os recursos. Então, no cultivo, geralmente acontece falta de água, falta de nutrientes, falta de luz, falta de CO2, e quando não há abundância de recursos, se estabelece a competição. Então, tem mais indivíduos querendo aquele recurso do que a quantidade de recurso que está disponível. A competição por água, ela é fortemente estabelecida naquelas situações onde você não tem irrigação ou as chuvas são irregulares. Acontece um veranico, a minha cultura tem um sistema radicular mais frágil, um sistema radicular menor, menos agressivo, né. Então a competição por água é uma das principais competições que a planta daninha pode ter com a cultura, e ela é muito maléfica à produção do vegetal. A planta precisa de água, de estar bem hidratada para que ela cresça, para que ela faça fotossíntese, para que ela mantenha os estômatos abertos e assim potencialize a fotossíntese. Então, um dos grandes malefícios da competição com plantas daninhas é quando acontece essa competição por água. Outro problema é a competição por luz. Então, com frequência, a gente tem plantas daninhas crescendo próximo das nossas culturas, e a planta daninha, normalmente, ela cresce, ela tem mais vigor do que a minha cultura, então ela cresce mais rápido. E se no meu manejo eu não fizer nenhuma forma de controle, não fizer nenhuma interferência, a tendência é que essa planta daninha cubra a minha cultura e impeça o acesso da cultura à luz. E aí é um grande problema, né, vai comprometer seriamente a nossa produtividade. Então o objetivo tem que ser fazer com que a minha cultura cubra a planta daninha o mais rápido possível, para evitar esse problema. Eu posso ter também a competição por CO2. O CO2 ele é um gás que na atmosfera ele está numa concentração bem menor do que a do oxigênio, tá? E as nossas plantas elas se alimentam do CO2, né? Elas precisam do CO2 para poder, junto com a energia da luz, formar o carboidrato que é o alimento delas. Para a planta, o oxigênio é um subproduto da fotossíntese, né? A planta libera oxigênio, é um subproduto da atividade de fotossíntese. Então ela precisa do CO2. E esse gás, como ele está em pequena concentração na atmosfera, se tiver muitas plantas daninhas sobre a cultura, acontece essa competição. E aí, quanto menos CO2 está disponível para a cultura, maior é o nosso problema com fotorrespiração. A planta falta oxigênio, falta CO2, ela acaba absorvendo oxigênio e atrapalha muito a fotossíntese. Tem a competição por nutrientes, que também é marcante no campo, né? Os nossos solos normalmente não têm nutrientes em abundância, e a adubação que eu faço, ela é voltada para a cultura, para atender a necessidade da cultura. Ela não considera a perda, aquilo que a planta daninha vai, levar, e a cultura não vai ter acesso. Então é super importante eu manter o ambiente de modo a favorecer o acesso primário da cultura aos nutrientes, senão as plantas daninhas
elas são mais eficientes na absorção de nutrientes, elas tendem a predominar sobre as culturas e vão causar deficiência na cultura, vão causar, por fim, aumento nos custos de produção, porque eu vou estar precisando aumentar a adubação em função da concorrência que está acontecendo da planta com a da planta daninha com a cultura, tá? Essa concorrência muitas vezes acontece de forma silenciosa, né? Você não consegue observar claramente o impacto, quantificar o impacto dessa competição por nutrientes, mas ela está acontecendo e ela é muito importante, tá bom? Agora a gente vai falar então da interferência, vai ficar um pouquinho mais claro a diferença entre competição e interferência. Interferência, a gente está falando do conjunto de ações negativas que recebe determinado cultivo agrícola, ou também qualquer atividade humana, tá bom? Em decorrência da presença de plantas daninhas em determinado ambiente. Então, interferência é um termo muito mais amplo do que competição. Toda vez que eu tenho uma planta daninha atrapalhando uma atividade humana, seja agrícola ou não, a gente está falando de interferência. Então, as plantas daninhas que estão nas calçadas, que estão no paralelepípedo, que está no gramado, que está entupindo o bueiro ou entupindo os rios, né? São, são exemplos de interferência, tá? Nesse caso, por exemplo, uma planta daninha que está na calçada ou que está num bueiro, por exemplo, ela não está competindo com a minha cultura. Ela está causando uma interferência, né, numa atividade humana. Então, interferir é diferente de competir, tá? Competir fica dentro das interferências possíveis, vai estar a competição. Então, imaginem como que isso acontece lá no campo. Um exemplo de interferência no campo. Eu posso ter plantas daninhas no campo que estão hospedando pragas e doenças. Essas pragas e doenças vão e atacam a minha cultura. Nesse caso, o ataque está sendo feito pela praga e pela doença sobre a minha cultura, não pela planta daninha diretamente. Então, esse é um caso de interferência, tá? Quando a minha planta daninha causa um mal a uma atividade e não é direto, né? Nesse caso, é indireto. Então, é uma interferência. Não acontece, nesse exemplo da praga, da doença, não acontece competição, está acontecendo interferência. Então, eu posso ter interferência por fatores diretos e indiretos. Os diretos são a competição, normalmente. E existem outros fatores diretos também, além da competição. A gente vai falar um pouco da alelopatia, que é um efeito direto das plantas daninhas sobre as culturas. Eu posso ter o parasitismo também, que é o caso das plantas parasitas, né? Podem parasitar a parte aérea, podem parasitar o sistema radicular das nossas culturas. Eu posso ter plantas que vão causar uma interferência direta, depreciando o produto em si. Eu posso ter também a intoxicação por plantas, então, nesse caso, a planta daninha vai levar a um problema de intoxicação nos meus animais, entupimento de comporta, bueiro, pontes e outras situações. Vamos falar um pouco da alelopatia. A alelopatia, ela é uma interação, o conceito, né, é uma interação entre seres vivos em que ao menos um dos indivíduos envolvidos é prejudicado, enquanto o outro pode se beneficiar ou não da interação. Isso significa que, no contexto das plantas daninhas, essas plantas daninhas elas vão estar liberando alguns compostos químicos que são os metabólitos secundários. Esses metabólitos secundários podem causar malefícios à minha cultura, atrapalhar o desenvolvimento da cultura, atrapalhar a fisiologia da minha cultura e aí comprometer o meu resultado. Esse Esses aleloquímicos, que eu também chamo de metabólitos secundários, eles podem ser liberados pela planta
com o intuito dessa planta se beneficiar ou apenas acontece uma liberação, a planta pode estar morta, por exemplo, e eu usar uma cobertura verde, fazer uma adubação verde que vai liberar aleloquímicos na área e vai atrapalhar a minha cultura, tá? Atualmente, vamos voltar um pouquinho. Antigamente, a alelopatia era basicamente essa interação negativa da planta com a cultura, da planta daninha com a cultura. Atualmente, existe um conceito mais amplo que tem sido aceito pela comunidade, que é qualquer processo envolvendo metabólitos secundários, que a gente chama de aleloquímicos, produzidos pelas plantas e micro-organismos que influencia o crescimento e o desenvolvimento de sistemas agrícolas e biológicos, incluindo animais. Então, existe esse conceito que é um pouco mais amplo do que o primeiro conceito que eu passei para vocês, né? De que um indivíduo é prejudicado. Eu posso ter, além das plantas, outros micro-organismos afetando sistemas agrícolas, biológicos. É um conceito mais amplo de alelopatia, tá? Alelo significa o outro, né? E patia significa de doença, causando doença. Então, na alelopatia, entendam que metabólito secundário é igual a aleloquímico. O que é o metabólito secundário? Acho que não está aqui. Metabólito secundário é lá no produto, no metabolismo da planta, ela tem aqueles metabólitos que são primários, são essenciais para a função dela, para a fotossíntese, para a respiração, né, para a absorção de nutrientes e outras atividades que acontecem na fisiologia da planta. O metabólito secundário, ele é um composto químico que é produzido pela planta, secretado, né, exudado. No entanto, ele não tem uma função clara, uma função objetiva do porquê que a planta produz esse metabólito, tá? Então, o metabólito secundário é considerado secundário porque ele não tem uma função primária. A planta produz eles, mas não tem uma função clara sobre o porquê que a planta produz esse metabólito. Então, a alelopatia, ela pode acontecer das plantas daninhas sobre as culturas e sobre outras plantas daninhas, né? Uma planta daninha não se preocupa com a outra planta daninha, ela também causa malefício a outra planta daninha. Existe a competição entre plantas daninhas, a alelopatia entre plantas daninhas, mas com frequência as plantas daninhas liberam aleloquímicos que prejudicam a minha cultura. Então aqui o exemplo, o extrato de plantas daninhas, tiririca e outras, afetando culturas como o tomate, né? A gente tem a alelopatia, pode ter a alelopatia das culturas sobre as plantas daninhas. Então, algumas culturas que geralmente são culturas que também têm um nível de agressividade maior, elas liberam aleloquímicos e podem prejudicar as plantas daninhas, ajudam no controle das plantas daninhas. O exemplo nosso é o nabo forrageiro, que é uma cultura que também pode ser uma planta daninha, dependendo do contexto. A couza, a aveia e o centeio. Então, aqui também entra o azevém. São culturas que podem liberar aleloquímicos e podem prejudicar, ajudar no controle das plantas daninhas, tá? Em alguns casos, se eu fizer um cultivo, por exemplo, com nabo forrageiro no inverno e depois for querer produzir uma soja, um milho, pode ser que eu tenha resíduos desses aleloquímicos no solo. Daí é importante ter um período ali para que esse solo tome chuva e consiga lavar um pouco desses aleloquímicos que são liberados pela cultura anterior. Eu posso ter também a alelopatia entre culturas. Então é um desses casos que eu comentei, né, que é a couza interferindo no desempenho da soja. Se eu tiver ali uma palhada, restos pouco degradados ainda da couza, ela pode comprometer o desempenho da soja. O sorgo interferindo no desempenho da alface. É muito comum fazer a rotação, fazer o descanso de uma área, colocando sorgo, por exemplo. Então, tem que pensar que na a próxima cultura, se ela não vai sofrer com esse aleloquímico que foi liberado pelo sorgo. Tá? Então, esse é um exemplo. Eu preciso saber quanto tempo eu preciso deixar essa cultura
degradando no solo para não ter esse efeito na cultura principal. E eu posso ter a alelopatia das coberturas mortas. Então, é muito comum na olericultura em áreas pequenas, né, você pegar o mato ali e cortar esse mato e usar ele de palhada nos canteiros, canteiro de alface e outros canteiros. Aí tem um risco desse mato que eu cortei, dessas ervas daninhas que eu cortei de uma área e estou jogando no meu canteiro para fazer cobertura morta, que esse mato libere aleloquímicos, né, na sua degradação ali enquanto ele apodrece e prejudica a minha cultura. Então eu preciso ter bastante cuidado em relação a esse fato também. Vamos falar um pouco agora sobre interferência, período crítico de competição, que vai estar ligado ao próximo assunto que a gente vai abordar aqui. Vamos entender bem o que é o manejo de plantas daninhas. O manejo de plantas daninhas, ele visa alterar a cronologia natural dos eventos. Então, para que eu faço manejo de plantas daninhas? Eu estou buscando interferir na cronologia natural. Qual que é a cronologia natural? Planta daninha cresce primeiro do que a cultura. Planta daninha domina a cultura, compete fortemente com a cultura. Essa é a cronologia natural, tá? Então, no meu manejo, eu vou alterar essa cronologia visando favorecer a utilização dos recursos pela planta cultivada. Então, aquilo que era natural, a planta daninha predominar, eu vou, através do manejo, fazer com que a minha cultura se beneficie dos recursos antecipadamente à planta daninha. Gerar menor intensidade de interferência também na produtividade econômica. Então, a gente fala de produtividade, que é a quantidade de produto por hectare, por unidade, né? E aqui eu estou falando da produtividade econômica, que é aquela produtividade que mais dá lucro, tá? É a produtividade econômica. Não, a intenção nossa não é produzir o máximo, é produzir o máximo que dê maior lucro, tá? É produzir a quantidade por área que dê o maior lucro. Isso é a produtividade econômica. O resto é produtividade, por exemplo, né? É só para falar que produziu muito, mas o importante é o final ali. Então a ideia do manejo é esse, fazer com que a cultura sofra menor interferência e entregue mais resultados econômicos da atividade. Próximo vídeo, então, a gente fala dos graus de interferência e dos períodos de competição. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.